estão rindo de mim, um tal de Douglas Fagundes está rindo. Santos. Talvez se roubassem, se assaltassem a casa desse Douglas Fagundes que está aqui, se roubassem o carro dele, se roubasse o celular dele, ele não ia estar aqui rindo na internet, porque roubaram ele. Então, ou talvez ele concorde com isso, vai saber. Né? Os caras estão rindo de mim. É isso que eu não quero mais na minha vida, porque faz 40 anos que eu estou aqui dizendo que tem Eu vou perguntar para Renata. Renata, existe político ladrão? Existe ou não? Pode falar que existe, você não está acusando ninguém. Existe médico que não é legal na profissão dele? Sim. Existe advogado que não é legal na profissão dele? Existe comerciante que não é legal na profissão dele? Por que não tem juiz ladrão? Só juiz de futebol, ninguém é ladrão? Em todas as profissões tem ladrão? Por que não pegam os juízes ladrões? Se pegam político, se pegam médico, se pegam médium, não pegaram médium lá? E pegam em todas as profissões, padre, até padre tem, e juiz ladrão não tem no futebol? Só no futebol todos são íntegros, todos são honestos, todos são sérios? E aí ficam rindo de mim, ó. Estão rindo de mim aqui. Pode rir. Eu sei que muita gente ri e que me imitam, que fazem piada. Só que você que tá aí rindo, que tá fazendo piada comigo, reflita, se você fosse o roubado, se roubassem tua casa, se roubassem teu carro, se roubassem teu celular, se você ia estar rindo. E valeu. Salve, salve galera, beleza? Mais uma vez aqui, Giovanni falando para o canal Treineiro, pessoal. José Calil, né, pessoal? José Calil, o protagonista do nosso canal aqui, sempre tem, ele tá aqui falando polêmica, né, galera? O Calil tem opinião muito forte e dessa vez o Calil, no nosso vídeo aqui, ele não ficou para trás, né, galera? O Santos, que foi prejudicado aí pelo Flamengo na cara dura, né, galera? Foi roubado. E o Calil, com a personalidade que o cara tem, né, que ele é peculiar, não deixou para trás, perdeu a linha ao vivo no programa. Galera, não tá inscrito no canal aí, se inscreve, dá essa moral pra gente aí. A gente que ficou uma temporada aqui sem colocar polêmica, né, sem colocar vídeo aqui. Mas a gente tá voltando aqui agora de cara nova no canal, beleza, galera? E é importante ver o vídeo até o final, tá, galera? Pra entender o contexto, galera. Bora! A CBF dá toda a estrutura para o cara corrigir um erro. E de 10 lances assim, em 9 o VAR vai corrigir. Em 1, algum cara despreparado, desqualificado ou mal intencionado, que eu prefiro não acreditar nisso, vai errar. Vai errar. Então é terrível, porque isso acaba depondo contra algo que mostra pra gente dia após dia na Europa. Nessa rodada da Liga dos Campeões, a gente acabou de ver 2 lances aqui, o gol bem anulado do Harry Kane do Tottenham, rapidamente sendo anulado. Ontem, Vlahovic, jogo que o Guilherme Lage transmitiu na HBO Max, estava fazendo um gol mal anulado, ele estava meio metro atrás do marcador, o Bandeira errou, faz parte, a gente erra, eu erro toda hora aqui, mas o VAR foi lá e corrigiu em 20, 30 segundos, não tenho certeza se demorou tudo isso. Mas enfim, é uma ferramenta que vem para evitar esse tipo de erro. E aí um erro grosseiro desse acontece num jogo televisionado, um jogo com todo mundo assistindo, a torcida do Flamengo gigantesca, e o VAR deixa passar. É absolutamente lamentável. E é o que o Henrique falou, né, Calil? Porque vira 1-0, era para ter virado ou 0-0 ou, mais provável, 1-0, porque a chance do pênalti ainda é maior do marcador do que do goleiro. Não, e teve a questão do tempo de jogo também, né? Porque o árbitro deu 3 minutos e o lance do Camacho aos 48. Então ali ele poderia encerrar o primeiro tempo, ainda que ele não quisesse marcar o pênalti. Não, ele deixou a jogada prosseguir. O rapaz que fez o pênalti, porque tem gente falando aqui, houve pênalti para o Flamengo sobre o Cebolinha. Ainda que tivesse havido, que não houve, são lances completamente diferentes, porque no lance do Santos, no primeiro tempo, houve 3 erros, que foi a não marcação do pênalti, o erro do tempo de jogo e consequentemente, o rapaz que fez o pênalti apareceu lá na frente para fazer a jogada do gol. Quer dizer, não adianta, porque aí as pessoas falam que houve pênalti para o Cebolinha para voltarem com aquele velho discurso que ninguém tem saco mais para aguentar, que o árbitro erra para tudo que é lado. Então vejam, no caso do Santos e Flamengo, eu listei aqui alguns momentos.
eliminatória do Campeonato Brasileiro de 1980, eliminatória do Brasileiro de 82, final do Brasileiro de 83. Lembram do jogo do repórter? Que o repórter informou que não tinha VAR? E um repórter informou o árbitro que foi ao campo e o Voaden tinha marcado um pênalti para o Santos na Vila Belmiro e cancelou o pênalti. Lembram do jogo agora recente, já com VAR? O Cuca era técnico do Santos. Começou o jogo, o Santos fez 1-0 lá na Vila com o Flamengo, anularam. Aí passou 2 minutos, fez 2-0, anularam os dois. Então, o problema é o seguinte, não existe na história um jogo Santos e Flamengo que o juiz errou contra o Flamengo. Não existe. Então é isso que as pessoas têm que explicar. Por que a balança pende sempre para o mesmo lado? E ontem, só para terminar, porque sobre o erro eu não vou falar mais, porque é chato. Aí ficam me imitando, né? Eu viro caricatura. Quando eu tô aqui há 40 anos falando coisas que continuam se sucedendo no futebol, eu vou falar de um outro aspecto. A chance que o presidente do Santos perdeu de entrar para a história, que era não ter deixado o time voltar para o segundo tempo. Ele não poderia. A coletividade santista, o presidente ali, ele está representando, não é como uma escolha técnica. Por exemplo, ele escolhe um treinador, um jogador. Aí tem que ser pela cabeça dele, porque ele está lá para isso. Agora, quando é uma questão institucional, ele tem que se sentir como um representante da coletividade. E a coletividade santista alvinegra não queria que o Santos voltasse para o segundo tempo, porque aquilo era uma farsa, deixou de ser um jogo de futebol. E ninguém é obrigado a participar de farsa. Ninguém é obrigado. Como foi uma farsa a final da Copinha. Vocês esqueceram, mas eu não esqueci. Quando constava no artigo da final da Copinha, no regulamento, que teria que haver neutralidade. E o presidente do Santos expôs os seus jovens jogadores a atuar no campo do Palmeiras, com a torcida do Palmeiras, com a bola do Palmeiras e com o juiz do Palmeiras. Pô, começou o jogo, já estava 3-0 para o Palmeiras. Quer dizer, o presidente do Santos expôs aquele dia o Santos a um vexame. Ele não poderia ter colocado o time em campo na final da Copinha. Como ele não poderia ter deixado ontem o time entrar para o segundo tempo. Agora aí você pergunta, ele estava no Maracanã? O presidente do Santos? Não estava. Ele não estava lá, o vice também não estava lá. Quem estava chefiando a delegação era um tal de Dagoberto, que eu nunca ouvi falar. Eu tenho 50 anos de Santos, eu frequento o Santos praticamente desde que eu nasci. Sou sócio, fui conselheiro, eu nunca ouvi falar de Dagoberto. O único Dagoberto que eu ouvi falar foi um que foi diretor na época do Marcelo Teixeira e trabalhou com o Modesto Roma também, mas não é esse, aquele era dirigente remunerado. Ontem quem estava chefiando a delegação era um tal de Dagoberto. Eu nunca ouvi falar de Dagoberto dentro do Santos. Então o presidente não estava lá. Já pensou o Dagoberto chegando para o delegado da CBF dizendo que o Santos não vai voltar para o segundo tempo? O cara ia falar, mas o senhor é o famoso quem? Eu nunca ouvi falar do senhor. Quem é o senhor? Agora, se o presidente, por exemplo, se o Petralha vai lá e toma uma medida pelo Atlético, se o Duílio vai lá e toma uma medida pelo Corinthians, se a Leila vai lá e toma uma medida... Todo mundo sabe quem é a Leila. Quando a Leila chega no estádio, todo mundo sabe quem é ela. Todo mundo sabe quem é o Casares. Todo mundo sabe quem é o Landim. Mas as punições são terríveis para o clube. O clube é muito pequeno diante desse contexto maior do futebol. Mas aí, Henrique, não é, alguém precisa... Porque aí, sabe o que está acontecendo? O Santos fez um dossiê hoje dos jogos que ele foi prejudicado, vira piada. Lembram daquela piada do DVD lá, do Inter e Corinthians? Alguém precisa romper com isso aí, porque amanhã ninguém mais vai falar disso e morreu o assunto. E se ele não tivesse colocado o Santos no campo no segundo tempo, seria um fato. Alguém poderia falar, nós temos que mudar alguma coisa. Não, agora não vai... Entendeu? Então eu entendo que ele não... Porque os pontos, veja, os pontos que o Santos tem, não pode tirar os 43 pontos, porque isso já foi... Mas ele podia ser suspenso e não jogar o próximo campeonato. Poderia, é uma violência. Poderia pagar... O regulamento é uma violência, Calil. Os pontos de ontem perderia, como acabou perdendo mesmo. Então, alguma coisa tinha que ser feita. Agora, ele não estava no estádio. Como é que ele ia tomar uma providência? Então, realmente, o Santos é muito prejudicado, mas às vezes ele merece também, porque ele não se impõe como
como clube. O Santos hoje, no contexto do futebol brasileiro, da parte de gestão, de administração, é um time que está se tornando inferior aos outros. Essa é a grande realidade. Muito bem, Calil. Só em defesa do Santos, eu acho que o dossiê é válido e é bem diferente do DVD, hein? Eu não conheço um jornalista que não tenha dito que nesse campeonato o Santos não foi prejudicado em várias partidas, inclusive nessas duas últimas, inclusive contra o Fluminense, logo na estreia, o pênalti não marcado. Esse dossiê é muito diferente do DVD que você disse aí, com precisão, que virou motivo de chacota, porque foi uma das grandes vergonhas da história do Internacional. Mas olha aqui no canal, estão rindo de mim, um tal de Douglas Fagundes está rindo. Santos. Talvez se roubassem, se assaltassem Santos, a casa desse Douglas Fagundes que está aqui, se roubassem o carro dele, se roubasse o celular dele, ele não ia estar aqui rindo na internet, porque roubaram ele. Então, ou talvez ele concorde com isso, vai saber. Né? Os caras estão rindo de mim. É isso que eu não quero mais na minha vida, porque faz 40 anos que eu estou aqui dizendo que tem Eu vou perguntar para Renata. Renata, existe político ladrão? Existe ou não? Pode falar que existe, você não está acusando ninguém. Existe médico que não é legal na profissão dele? Sim. Existe advogado que não é legal na profissão dele? Existe comerciante que não é legal na profissão dele? Por que não tem juiz ladrão? Só juiz de futebol, ninguém é ladrão? Em todas as profissões tem ladrão? Por que não pegam os juízes ladrões? Se pegam político, se pegam médico, se pegam médium, não pegaram médium lá? E pegam em todas as profissões, padre, até padre tem, e juiz ladrão não tem no futebol? Só no futebol todos são íntegros, todos são honestos, todos são sérios? E aí ficam rindo de mim, estão rindo de mim aqui. Pode rir. Eu sei que muita gente ri e que me imitam, que fazem piada. Só que você que tá aí rindo, que tá fazendo piada comigo, reflita, se você fosse o roubado, se roubassem tua casa, se roubassem teu carro, se roubassem teu celular, se você ia estar rindo. E valeu. Mais um vídeo aqui no canal, né? Aqui é polêmica pra tudo quanto é lado, galera. Aqui não tem jeito mesmo. Deixem a opinião de vocês aí nos comentários aí, né? José Calil, a voz santista da Transamérica, né? Revoltado, né? Calil, que ele já é revoltado por natureza, né, galera? Nas opiniões que ele expressa, né? Então eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo aqui do canal Treineiro, galera. Fui!